Olá pessoal, nós faremos agora análise do livro intitulado Da Fala para a Escrita, Atividades de Retextualização, de Luiz Antônio Marcuski. O livro está dividido em 2 capítulos. Nós vamos dedicar aqui uma aula para cada capítulo. E nesta aula, nós vamos abordar o capítulo 1, Oralidade e Letramento. Hoje, é impossível investigar oralidade e letramento sem uma referência direta ao papel dessas duas práticas na civilização contemporânea. Mais do que uma simples mudança de perspectiva, a observação das semelhanças e diferenças entre fala e escrita representa a construção de um novo objeto de análise e uma nova concepção de língua e de texto, que agora são vistos como conjunto de práticas sociais. Considerava-se a relação oralidade e letramento como sendo uma relação dicotômica, atribuindo-se à escrita valores cognitivos intrínsecos no uso da língua, não vendo a oralidade e nem o letramento como práticas sociais. Hoje, predomina a posição de que se pode conceber oralidade e letramento como atividades interativas e complementares no contexto das práticas sociais e culturais. É muito importante que nós consideremos aqui que as línguas se fundam em usos e não os usos se fundam em línguas. Não serão primeiramente as regras da língua nem a morfologia os merecedores da atenção aqui deste livro, mas sim os usos da língua, pois o que determina a variação linguística em todas as suas manifestações são os usos que fazemos da língua. São as formas que se adequam aos usos e não o inverso. Numa sociedade como a nossa, a escrita, enquanto manifestação formal dos diversos tipos de letramento, é mais do que uma tecnologia. Ela se tornou um bem social indispensável para enfrentar o dia a dia, seja nos centros urbanos ou na zona rural. Ela pode ser vista como essencial à própria sobrevivência no mundo moderno. Não por virtudes que lhe são imanentes, mas pela forma como se impôs e a violência com que penetrou nas sociedades modernas e impregnou as culturas de um modo geral. A escrita não pode ser vista como uma representação da fala, em parte porque a escrita não consegue reproduzir muitos dos fenômenos da oralidade, como, por exemplo, a prosódia, a gestualidade, os movimentos do corpo e dos olhos, entre outros. Em compensação, a escrita apresenta elementos significativos que lhe são próprios e estão ausentes na fala, como o tamanho e tipo de letras, cores e formatos, elementos pictóricos que operam como gestos, mímica e prosódia graficamente representados. Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características próprias, mas não suficientemente opostas para caracterizar 2 sistemas linguísticos, muito menos uma dicotomia. Se é bem verdade que todos os povos têm ou tiveram uma tradição oral, mas relativamente poucos tiveram ou têm uma tradição escrita, isso não torna a oralidade mais importante ou prestigiosa que a escrita. Trata-se apenas de perceber que a oralidade tem uma primazia cronológica, e isso é indiscutível. A escrita ela surgiu depois da oralidade. Os usos da escrita, no entanto, quando arraigados numa sociedade, impõem-se com uma violência inusitada e adquirem um valor social até mesmo superior à oralidade. Vejamos aqui a questão tão discutida das comunicações escritas ditas síncronas, ou seja, em tempo real pela internet, que são produzidas nos famosos bate-papos. Temos aqui um modo de comunicação com características típicas da oralidade e da escrita, constituindo-se esse gênero comunicativo como um texto misto, situado no entrecruzamento de fala e escrita. Dessa forma, algumas das propriedades até há pouco atribuídas com exclusividade à fala, como a simultaneidade temporal, já são tecnologicamente possíveis na prática da escrita à distância, com o uso do computador. Mesmo sendo a escrita criada pelo engenho humano tardiamente em relação ao surgimento da oralidade, ela, a escrita, permeia hoje quase todas as práticas sociais dos povos em quem penetrou. Mas é importante ter um grande cuidado diante da tendência à escolarização do letramento, que sofre de um mal crônico ao supor que só existe um letramento.
O letramento não é o equivalente à aquisição da escrita. Existem letramentos sociais que surgem e se desenvolvem à margem da escola, não precisando por isso serem depreciados. Devemos distinguir aqui entre letramento, alfabetização e escolarização. O letramento é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em contextos informais e para usos utilitários. Por isso, é um conjunto de práticas, ou seja, letramentos. Distribui-se em graus de domínio que vão de um patamar mínimo a um máximo. Já a alfabetização, nós temos aqui algo que acontece historicamente, à margem da instituição escolar, mas é sempre um aprendizado mediante ensino. A alfabetização pode se dar, como de fato se deu historicamente, à margem da instituição escolar, mas é sempre um aprendizado mediante ensino e compreende domínio ativo e sistemático das habilidades de ler e escrever. E por que se diz que a alfabetização ela pode se dar à margem das instituições de ensino? Ou seja, ela pode ocorrer até mesmo fora da escola. Temos aqui um exemplo. A Suécia alfabetizou 100% de sua população no final do século XVIII, no ambiente familiar, e para objetivos que nada tinham a ver com desenvolvimento, mas sim com práticas religiosas e atitudes de cidadania. A escolarização, por sua vez, é uma prática formal e institucional de ensino, que busca uma formação integral do indivíduo, sendo que a alfabetização é apenas uma das atribuições da escola. A escola tem projetos educacionais amplos, ao passo que a alfabetização é uma habilidade restrita. Na sociedade atual, tanto a oralidade quanto a escrita são imprescindíveis. Trata-se então de não confundir seus papéis e seus contextos de uso, e de não discriminar os seus usuários. Por exemplo, há quem equipare a alfabetização com desenvolvimento. Outros sugerem que a entrada da escrita representa a entrada do raciocínio lógico e abstrato. Ambas as teses estão cheias de equívocos e não passam de mitos. A cronologia é devastadoramente simples. Enquanto espécie, o Homo sapiens data de cerca de 1 milhão de anos. A escrita surgiu pouco mais de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 5.000 anos. No Ocidente, a escrita entrou por volta de 600 antes de Cristo, chegando a pouco mais de 2.500 anos hoje. E a imprensa surgiu em 1450, tendo pouco mais de 500 anos. Para a maioria dos estudiosos, a alfabetização como fenômeno cultural de massa pode ser quase ignorada nos primeiros 2.000 anos de sua história ocidental, pois ela ficou restrita a uns poucos focos. É importante destacar que essa história não é tão linear assim e oferece muitos truncamentos. A história da alfabetização no Ocidente é uma história de contradições e que um reconhecimento explícito disso é um pré-requisito para uma compreensão plena daquela história. A primeira Revolução Industrial da Inglaterra mostrou índices regressivos de alfabetização. Não é correto dizer que os povos ou grupos mais alfabetizados tenham sido sempre os mais prósperos. Vale lembrar, novamente, o exemplo da Suécia, plenamente alfabetizada no século XVIII e economicamente marginalizada. A escrita é um fato histórico e deve ser tratado como tal, e não como um bem natural. A alfabetização tem alguns aspectos contraditórios. Pode ser útil ou preocupante aos governantes. Por isso, os que detêm o poder pensam que ela deveria dar-se de preferência sob o controle do Estado e nas escolas formalmente instituídas. Nesse caso, o controle e a supervisão do Estado orientariam o ensino para seus objetivos. Isso sugere que a apropriação da escrita é um fenômeno ideologizável. Nós temos aqui uma distinção interessante entre práticas sociais e modalidades de uso da língua. A oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos, que se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora. A oralidade vai desde uma realização mais informal a mais formal nos mais variados contextos de uso. Uma sociedade pode ser totalmente oral ou de oralidade secundária. Nós, brasileiros, por exemplo, seríamos hoje um povo de oralidade secundária, tendo em vista o intenso uso da escrita aqui no Brasil.
O letramento, por sua vez, envolve as mais diversas práticas da escrita, nas suas mais variadas formas na sociedade, e pode ir desde uma apropriação mínima da escrita, tal como um indivíduo que é analfabeto, mas letrado, na medida em que identifica o valor do dinheiro, identifica o ônibus que deve tomar, consegue fazer cálculos complexos, sabe distinguir as mercadorias pelas marcas, mas não escreve cartas nem lê jornal regularmente. Até uma apropriação profunda, como no caso do indivíduo que desenvolve tratados de filosofia e matemática, ou escreve romances. Letrado é o indivíduo que participa de forma significativa de eventos de letramento, e não apenas aquele que faz o uso formal da escrita. A fala seria uma forma de produção textual discursiva para fins comunicativos na modalidade oral, sem a necessidade de uma tecnologia além do aparato disponível pelo próprio ser humano. Caracteriza-se pelo uso da língua na sua forma de sons sistematicamente articulados e significativos, bem como os aspectos prosódicos, envolvendo ainda uma série de recursos expressivos de outra ordem, tal como a gestualidade, os movimentos do corpo e a mímica. A escrita seria um modo de produção textual discursiva para fins comunicativos, com certas especificidades materiais, e se caracterizaria por sua constituição gráfica, embora envolva também recursos de ordem pictórica. A escrita abrange todos os tipos de escrita, sejam eles alfabéticos ou ideográficos. Os termos fala e escrita são usados para designar formas e atividades comunicativas, não se restringindo ao plano do código. Trata-se muito mais de processos e eventos do que de produtos. Hoje, são variadas as tendências dos usos que se ocupam das relações entre fala e escrita. A primeira das tendências que são abordadas aqui é a perspectiva das dicotomias, e é a de maior tradição entre os linguistas. É aquela que se dedica à análise das relações entre as duas modalidades de uso da língua, fala versus escrita, e percebe, sobretudo, as diferenças na perspectiva da dicotomia. É dela que reconhecemos as dicotomias que dividem a língua falada e a língua escrita em dois blocos distintos, atribuindo-lhes propriedades típicas. A fala seria contextualizada e a escrita descontextualizada. A fala é dependente do contexto. A escrita seria autônoma do contexto de produção. A fala é implícita, a escrita explícita. A fala é redundante, ou seja, há muitas repetições na fala, e na escrita essa redundância não aconteceria, nós temos uma condensação. A fala é não planejada, no sentido de caótico, e a escrita planejada. A fala é imprecisa, a escrita precisa. A fala é não normatizada, ela não seguiria os padrões normativos, já a escrita normatizada. A fala fragmentária e a escrita completa. Então nós temos aqui essa primeira perspectiva, que é a das dicotomias. Essas dicotomias são sobretudo fruto de uma observação fundada na natureza das condições empíricas de uso da língua, e não de características dos textos produzidos. Não há preocupação alguma com os usos discursivos, nem com a produção textual. A perspectiva da dicotomia estrita oferece um modelo muito difundido nos manuais escolares, que pode ser caracterizado como uma visão imanentista, que deu origem à maioria das gramáticas pedagógicas que se acham hoje em uso. Sugere dicotomias estanques, com separação entre forma e conteúdo, separação entre língua e uso, e toma a língua como sistema de regras, o que conduz o ensino de língua ao ensino de regras gramaticais. Há aqui uma insensibilidade para os fenômenos dialógicos e discursivos. A perspectiva da dicotomia estrita tem o inconveniente de considerar a fala como lugar do erro e do caos gramatical, tomando a escrita como lugar da norma e do bom uso da língua. Obviamente, trata-se aqui de uma visão a ser rejeitada. A segunda tendência a ser analisada aqui é a da visão culturalista. Essa visão culturalista é pouco adequada para a observação dos fatos da língua. As características centrais desta visão poderiam ser resumidas nas oposições sugeridas no seguinte quadro. Na cultura oral, nós teríamos o pensamento concreto. Na cultura letrada, pensamento abstrato. Na cultura oral, raciocínio prático. E na letrada, raciocínio lógico. Na cultura oral, atividade artesanal.
e na cultura letrada, atividade tecnológica. Na cultura oral, cultivo da tradição, e na cultura letrada, inovação constante. Na cultura oral, ritualismo, e na cultura letrada, analiticidade. Nós podemos perceber aqui que essa cultura oral ela está mais relacionada nessa perspectiva, nessa visão culturalista, a algo mais primitivo, né? Enquanto que a cultura letrada está relacionada aqui ao desenvolvimento, como se fosse algo superior. Essa visão não serve para tratar relações linguísticas, já que vê a questão em sua estrutura macro e com tendência a uma análise de formação de mentalidade dentro das atividades psico-socioeconômico-culturais, de um modo amplo. A escrita representaria aqui um avanço na capacidade cognitiva dos indivíduos e, como tal, uma evolução nos processos noéticos, ou seja, processos relativos ao pensamento em geral, que mediam entre a fala e a escrita. Ou seja, as sociedades nas quais existiria a cultura letrada, nós teríamos indivíduos, né, com uma capacidade cognitiva superior aos indivíduos de cultura oral. Então, essa relação cultura oral e cultura letrada seria basicamente uma relação entre indivíduos menos desenvolvidos, né? Ou seja, indivíduos com uma menor capacidade cognitiva com indivíduos com uma maior capacidade cognitiva. Com a escrita, criaram-se novas formas de expressão e deu-se aqui surgimento a novas formas literárias. Com a escrita surgiu a institucionalização rigorosa do ensino formal da língua, como objeto básico de toda a formação individual para enfrentar as demandas das sociedades ditas letradas. No entanto, nós temos aqui alguns problemas relativos a essa visão culturalista, que podem ser resumidos basicamente em 3 pontos: etnocentrismo, supervalorização da escrita e tratamento globalizante. O etnocentrismo diz respeito a uma forma de ver as culturas alienígenas a partir da própria cultura e valorizar aspectos dentro de uma perspectiva em que se situa o autor. Há um pensamento equivocado de que a introdução da escrita numa sociedade significasse automaticamente a alfabetização de toda a sociedade. O certo é que a escrita foi controlada essencialmente por grupos reduzidos e as culturas orais existiram lado a lado com as tradições escritas dos grupos de elite. A supervalorização da escrita, sobretudo a escrita alfabética, leva a uma posição de supremacia das culturas com escrita, ou até mesmo dos grupos que dominam a escrita dentro de uma sociedade desigualmente desenvolvida. É como se nós tivéssemos aqui uma separação das culturas civilizadas das culturas primitivas. A escrita, nesse sentido, seria responsável pelo surgimento do raciocínio silogístico, tendo em vista o fato de ela contribuir essencialmente para a descontextualização dos significados que criariam a autonomia ao passarem da cabeça para o texto no papel, fazendo assim surgir a descentralização do pensamento que passaria do concreto para o abstrato. Daí a impressão de a escrita ser autônoma. Essa forma globalizante de ver a escrita ressente-se da desatenção para o fato de que não existem sociedades letradas, mas sim grupos de letrados, elites que detêm o poder social, já que as sociedades não são fenômenos homogêneos, globais, elas apresentam diferenças internas. Não é necessária aqui uma análise muito minuciosa. Basta dar uma olhada em nosso entorno para constatar que a sociedade brasileira não é homogênea em relação ao letramento. A terceira perspectiva aqui é a variacionista. É a que trata do papel da escrita e da fala sob o ponto de vista dos processos educacionais e faz propostas específicas a respeito do tratamento da variação na relação entre padrão e não padrão linguístico nos contextos de ensino formal. Aqui se situam os modelos teóricos preocupados com o que se vem denominando currículo bidialetal. Nesse paradigma, não se fazem distinções dicotômicas ou caracterizações estanques. Verifica-se a preocupação com regularidades e variações. Tanto a fala quanto a escrita apresentariam língua padrão, língua culta, norma padrão, variedades não padrão, língua coloquial e normas não padrão. Nessa tendência,
É notável o fato de não se fazer uma distinção entre fala e escrita, mas sim uma observação de variedades linguísticas distintas. Todas as variedades se submetem a algum tipo de norma. O interessante nessa perspectiva é que a variação se daria tanto na fala como na escrita, o que evitaria o equívoco de identificar a língua escrita com a padronização da língua, ou seja, impediria identificar a escrita como equivalente à língua padrão, como fazem os autores situados na perspectiva da dicotomia estrita. A posição de Marcuski aqui é a de que fala e escrita não são propriamente dois dialetos, mas sim duas modalidades de uso da língua, de maneira que o aluno, ao dominar a escrita, se torna bimodal, fluente em dois modos de uso, e não simplesmente em dois dialetos. A próxima perspectiva aqui é a socio-interacionista. Trata das relações entre fala e escrita dentro de uma perspectiva dialógica. Na perspectiva socio-interacionista, fala e escrita apresentam dialogicidade, usos estratégicos, funções interacionais, envolvimento, negociação, situacionalidade, coerência e dinamicidade. Esse modelo tem a vantagem de perceber com maior clareza a língua como um fenômeno interativo e dinâmico, voltado para as atividades dialógicas que marcam as características mais salientes da fala, tais como as estratégias de formulação em tempo real. No entanto, pode-se dizer que esta perspectiva, mesmo que livre dos problemas ideológicos e preconceitos das anteriores que nós vimos, padece de um baixo potencial explicativo e descritivo dos fenômenos sintáticos e fonológicos da língua, bem como das estratégias de produção e compreensão textual. Nessa visão, cabem análises de grande relevância que se dedicam a perceber as diversidades das formas textuais produzidas em coautoria e formas textuais em monoautoria, que até certo ponto determinam as preferências básicas numa das perspectivas da relação fala e escrita. A perspectiva interacionista preocupa-se com os processos de produção de sentido, tomando esses processos sempre como situados em contextos socio-historicamente marcados por atividades de negociação ou por processos inferenciais. Não toma as categorias linguísticas como dadas a priori, mas como construídas interativamente e sensíveis aos fatos culturais. Ela se preocupa com a análise dos gêneros textuais e seus usos em sociedade. A língua, seja na sua modalidade falada ou escrita, reflete a organização da sociedade. Isso porque a própria língua mantém complexas relações com as representações e as formações sociais. Não se trata de um espelhamento, mas de uma funcionalidade em geral mais visível na fala. É por isso que nós podemos encontrar muitos correlatos entre variação sociolinguística e variação sociocultural. A oralidade jamais desaparecerá e sempre vai ser, ao lado da escrita, o grande meio de expressão e de atividade comunicativa. A oralidade, enquanto prática social, é inerente ao ser humano e não será substituída por nenhuma outra tecnologia. Ela sempre será a porta de nossa iniciação à racionalidade e fator de identidade social, regional, grupal dos indivíduos. Há práticas sociais mediadas preferencialmente pela escrita e outras pela tradição oral. Tomemos o caso típico da área jurídica. Ali é intenso e rígido o uso da escrita, já que a lei deve ser tomada ao pé da letra. No entanto, precisamente a área jurídica faz um uso intenso e extenso das práticas orais nos tribunais, o que comprova que numa mesma área discursiva e numa mesma comunidade de práticas convivem duas tradições diversas, ambas fortemente marcadas. A hipótese defendida aqui é a de que as diferenças entre fala e escrita se dão dentro do contínuo tipológico das práticas sociais de produção textual, e não na relação dicotômica de dois polos opostos. Consequentemente, nós temos aqui correlações em vários planos, surgindo daí um conjunto de variações e não uma simples variação linear. Como nós podemos ver neste gráfico, temos dois domínios linguísticos, fala e escrita, em que se encontram gêneros textuais, observando-se que tanto a fala como a escrita se dão em dois contínuos, na linha dos gêneros textuais e na linha das características específicas de cada modalidade.
Assim, um determinado gênero da fala, por exemplo, uma conversação espontânea, seria o GF1 e representaria uma espécie de protótipo da modalidade, não sendo aconselhável compará-lo com o gênero escrito, tal como o GE1, que seria o protótipo da escrita. Por exemplo, uma conferência acadêmica no Congresso. Na realidade, nós temos uma série de textos produzidos em condições naturais e espontâneas nos mais diversos domínios discursivos das duas modalidades. Os textos se entrecruzam sob muitos aspectos e, por vezes, constituem domínios mistos. No próximo gráfico, nós temos aqui uma ideia das relações mistas dos gêneros a partir de alguns postulados, como meio e concepção, tendo em vista que a fala é de concepção oral e meio sonoro, ao passo que a escrita é de concepção escrita e meio gráfico. Na representação desse gráfico, nós temos que A é o domínio do tipicamente falado, a oralidade, seja quanto ao meio e quanto à concepção. Já a sua contraparte seria, por exemplo, o domínio D, correspondente ao tipicamente escrito. Por outro lado, tanto B como C constituem os domínios mistos, em que se dariam as mesclagens de modalidades. No próximo gráfico, nós temos o contínuo dos gêneros no contexto da fala e da escrita, sublinhando o balão intermediário, que representa gêneros tidos como mistos, sob os aspectos analisados no quadro anterior. Situações desse tipo são muitas, e o assunto não é tratado pelos manuais de língua portuguesa. Com isso, descobrimos que, comparando uma carta pessoal em estilo descontraído com uma narrativa oral espontânea, haverá menos diferenças do que entre a narrativa oral e um texto acadêmico escrito. Por outro lado, uma conferência universitária preparada com cuidado terá maior semelhança com textos escritos do que com uma conversação espontânea. Tanto a fala como a escrita apresentam um contínuo de variações, ou seja, a fala varia e a escrita varia. Assim, a comparação deve tomar como critério básico de análise uma relação fundada no contínuo dos gêneros textuais, para evitar as dicotomias estritas. Toda vez que empregamos a palavra língua, não devemos nos referir a um sistema de regras determinado, abstrato, regular e homogêneo, nem a relações linguísticas imanentes. A concepção adotada aqui de língua pressupõe um fenômeno heterogêneo, com múltiplas formas de manifestação. Variável, dinâmico, suscetível a mudanças. Histórico e social, fruto de práticas sociais e históricas. Indeterminado sob o ponto de vista semântico e sintático, uma vez que é submetido às condições de produção e que se manifesta em situações de uso concretas como texto e discurso. Um dos pontos mais importantes aqui nesta aula diz respeito justamente à eliminação da dicotomia estrita e à sugestão de uma diferenciação gradual ou escalar. E nós finalizamos aqui esta aula. Bons estudos a todos e até a próxima.